Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre o canal 16 TV Câmara e o CMP Sindicato. Educação em Debate trata sempre de assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós vamos fazer um pouco da retrospectiva do ano na educação aqui no município, também um pouco da retrospectiva do CMP Sindicato. E como não poderia deixar de ser, a gente vai falar um pouquinho da perspectiva para 2020. E para falar sobre todos esses assuntos, nós temos dois diretores que já são convidados de outros programas e estão aqui conosco. O professor Tiago Machado. Então, professor Tiago, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Regina. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Então, ao longo dessa meia hora, vamos fazer uma leitura desse ano um pouco complicado, né, que tivemos e o que está por vir, talvez, aí por 2020. E temos também a honra de receber a professora Regina Costa dos Santos, também diretora do CMP. Regina, seja bem-vinda. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham o programa. É uma satisfação estar aqui. Me fala um pouquinho, Regina, do ano para o magistério aqui em Passo Fundo e também um pouquinho do ano do CMP Sindicato. Então, assim, o ano para a classe trabalhadora como um todo não foi um ano fácil, né? Para os professores da rede municipal não foi diferente, né? A gente foi aí somando as lutas, né, da classe trabalhadora como um todo. A gente teve um ano muito desgastante, de muitas lutas, né? Inclusive, ainda agora os professores do Estado ainda permanecem, né, até o final do ano, ainda em plena mobilização. Vamos falar já sobre isso. Foi um ano de muitas mobilizações no município de Passo Fundo, de manutenção de direitos, né, Eduardo? Importante, assim, a gente dizer que a gente não vem avançando, né, na nossa pauta de reivindicação, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A gente vem mantendo o que a gente tem aí enquanto direito dos professores da rede municipal. Enquanto sindicato, a gente teve alguns avanços no que diz respeito à organização, né? Esse foi o primeiro ano onde a gente conseguiu garantir 3 professores cedidos para trabalharem exclusivamente na mobilização e organização dos professores da rede municipal, que a gente avalia que foi sim um avanço no que se refere à organização sindical. Sem falar que o CMP Sindicato, ele vive um momento muito bom com a sua categoria, né? No sentido de que estamos aí cada vez mais fortalecendo, né, os espaços que a gente tem, tanto de organização quanto de mobilização dos professores da rede. Então, assim, foi um ano difícil no que diz respeito, né, à luta, porque a gente não tem uma trégua, né, a gente não pode descansar um segundo que vem uma nova proposta aí que ataca, né, a classe trabalhadora e, consequentemente, os professores da rede municipal. Aqui em Passo Fundo, a comunidade acompanhou muito aí as nossas lutas em defesa, né, da previdência social, né, dos professores, dos servidores. Então a comunidade também foi acompanhando aí um pouco as nossas mobilizações. Em relação à previdência, me parece que, em que pese os esforços de todos os sindicatos de modo geral, né, mas de qualquer forma o projeto passou, né, Tiago? E agora como é que fica essa questão da previdência e em especial para o nosso professor do município? Bom, a Previdência ela foi reformada através de uma PEC, né, de uma emenda constitucional, né, acho que está faltando apenas a sanção presidencial. No primeiro momento, essa PEC ela atingiria os contribuintes do quadro geral, né, do regime geral, né, do INSS, e também dos servidores federais. Mas nós nunca fomos ingênuos em acreditar que não iria chegar até nós e aos servidores estaduais, né. Paralelamente corre no nosso parlamento, já foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara, a PEC paralela que ela vai trazer as mesmas regras para os professores municipais, no nosso caso, né, o que coloca basicamente 7 anos a mais de contribuição para uma fração do rendimento que eles tinham, né? Antigamente aqueles que entraram antes de 2003 conseguiam a integralidade, né, coisa que os militares ainda mantêm, por exemplo. Nós desde 2003 perdemos, muito embora nós contribuímos com uma alíquota mínima de 11% já hoje, né, os militares contribuem com 8%, assim como grande parte dos seletistas, né, de quem trabalha em carteira assinada. Agora nós vamos nos aposentar com uma média do resto, uma média da nossa vida inteira, né, 60% dos nossos rendimentos, média, né? Significativamente, né? E a alíquota para o próximo ano já é muito provavelmente que ela suba para 14%.
Então nós, servidores municipais, vamos trabalhar muito mais para receber muito menos, né? Isso não há nada que se possa fazer em relação a o aumento de tempo e o aumento da contribuição para os sindicatos, no caso aqui para o CMP, não há nada que se possa fazer? Não, infelizmente não, né? Existe a possibilidade, talvez, o ente maior, né, o governo federal, delegar a estados e municípios fazerem suas próprias reformas, mas da forma com que ela veio, ela é vertical, né? E uma vez aprovada no Congresso, ela passa a valer também, né, para os mais de 5 mil municípios brasileiros, os 27 estados da federação. Não tem o que fazer. Não há o que fazer, então. Infelizmente não. Regina, e você havia comentado sobre algumas dificuldades que nós temos na nossa pauta de reivindicação, na pauta do CMP. Pode me falar de alguma delas que ainda não foi atendida ou que está pendente? Na verdade, elas não foram atendidas, né? Então, a gente teve um encaminhamento que inclusive está tramitando na Câmara de Passo Fundo, que é a das bolsas do mestrado, né? Certo. Que era uma demanda da categoria que foi encaminhada e que possivelmente irá à votação aí até o final do ano. No entanto, todas as outras reivindicações que dizem respeito diretamente, né, à vida funcional do professor, que traz aí um pouco de alento lá no final da tua a vida profissional, que você pode ter uma remuneração um pouco melhor, essas, no entanto, elas estão totalmente estagnadas, né? Isso de muitos anos aí. E criado um problema novo, que é a questão das promoções, né? Que ele não é novo nesse programa, porque eu acho que faz 6 anos que a gente vem discutindo, sobre ele, que é o fato aí, principalmente do público das professoras da educação infantil, onde elas não vêm sendo promovidas, né? É bom ressaltar, para que o nosso telespectador entenda, a questão das promoções, elas não estão sendo concedidas apenas para um segmento da educação no município. Não? Explica um pouquinho qual é esse segmento. Para quem não acompanhou os outros programas, o que é as promoções, né? O professor, assim, ele é uma categoria que ele tem um salário base, que é inicial da carreira, que é bem baixo, né? Em torno aí de R$1.400, R$1.500, né? Dependendo a letra que o professor, mas se pegar ali a letra A, nível 1, o salário é bem baixo. O que nós temos enquanto um diferencial? É que durante a nossa vida profissional a gente pode estar ampliando esse valor, né? Tendo aí um reajuste, que é as promoções e progressões que os professores chamam garantido em plano de carreira, ou seja, um direito da categoria. No entanto, o que acontece? No nosso plano de carreira lá em 2008, quando ele foi feita a alteração, ele diz que é prerrogativa do município de Passo Fundo, ou seja, do prefeito, da administração municipal, criar essas vagas. Na atual administração, na administração do Luciano Azevedo, essas vagas elas não vêm sendo criadas, né? Então os professores da educação infantil, eles estão há 6 anos sem ser promovidos, diferente dos professores do ensino fundamental. Daí pode perguntar, tá, mas foi criada a vaga? Não foi criada a vaga. Fundamental que tu diz são os professores das séries iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, e as séries finais do 6º ao 9º ano, é isso? Exatamente. Esses têm a promoção? Na verdade, esses têm, porque em outras administrações foram criadas essas vagas, um número X, um número significativo, certo. E como o quadro do ensino fundamental é um quadro mais antigo, né, de mais tempo de concurso, essas vagas elas já foram sendo preenchidas. A maioria dos professores do ensino fundamental já tem pós-graduação, né? Então já foram promovidos. Então essas vagas elas ainda existem por conta de que foram criadas em uma outra administração. Quantos níveis são na promoção? Os professores, eles começam no nível 1, né, que é magistério, daí o nível 2, que é a graduação, né, e o nível 3, que é pós-graduação. O município de Passo Fundo ainda não tem considerado aí no seu plano de carreira mestrado e doutorado, considerando que tem vários professores, inclusive é uma das reivindicações. Sendo pós-graduação, tanto faz ser pós-graduado, lato sensu, lato estricto, ou um pós-doutorado. Pós-doutorado vale a mesma coisa. Peso, né? Isso é uma demanda também inclusive do CMP, faz né? parte de uma das reivindicações da categoria, essa criação, né, de outros níveis que cabe da promoção. Também, né, qual que é o instituto que a prefeitura tem feito uso nos últimos anos. No fundamental, ela só nomeia praticamente professor, até por uma questão legal, né, professores do nível 2, ensino superior. E na educação infantil, por mais que tu tenha professores, praticamente todos também sejam graduados, ele acaba nomeando
como se fosse do nível 1, né, nível magistério, e não progride esses professores ao longo do tempo. Desde 2013, talvez, ele veio represando, né, essas promoções, e é óbvio que a demanda ela vai aumentando, e a gente, hoje, talvez, mais de 150 professores, né, que têm o direito da sua promoção, quer seja para o nível 2 ou para o nível 3, né, que não estão sendo beneficiados. Né? Os prejuízos variam entre R$45 mil e R$50 mil. Né, em termos de percentagem, o quanto o professor ganha de um nível para o outro? Por exemplo, do 1 para o 2, quanto aumenta? Do 1 para o 2 é mais de 50%. Mais de 50%. Mais de 50%. Então é um aumento significativo, você dobra, né, o teu salário base. Né? Salário. E do 2 para o 3? Nível 2, mais de 15%, que também é um percentual. Porque daí em cima de um número maior, né? Tiago, me fala um pouquinho sobre essa questão do plano de carreira, né? Eu acho que é importante, a Regina colocou muito bem, de que nós, ao longo desses 6 anos, a gente não tem tido ganhos, mas sim a manutenção de algo que já existia. Tu acha que o plano de carreira, como ele está aqui em Passo Fundo, ele sofre algum perigo logo ali adiante de a gente perder alguma coisa em termos de tanto de promoções como de progressões e outras questões? Olha, a afinidade que nós estamos em pensamento era justamente nessa linha que eu queria fazer uma interrupção na Regina, mas ela não deixa a gente participar, brincando. O que o magistério municipal e a comunidade como um todo, né, tem que entender, talvez por parte do CMMP, muitas vezes eles nos vêm abraçando algumas causas, como por exemplo agora do CEPERS, a gente vai estar falando logo ali na frente, né, como por exemplo as reformas trabalhistas que atingiram os trabalhadores do regime geral, mas o que a nossa comunidade tem que entender é que nós, Passo Fundo, nós não somos uma ilha. Né? O que ocorre a nível federal, o que ocorre a nível municipal em outras cidades, elas são uma tendência que mais cedo ou mais tarde elas vão nos atingir. Né? Direitos, eu não vou nem colocar como benefícios, direitos que nós temos assegurados no nosso plano de carreira há décadas, como por exemplo, né, a Regina está falando das promoções, mas junto com as promoções, que são verticais, o nosso plano de carreira traz as progressões, que são horizontais. Essas progressões elas correm risco. Paralelamente a elas, nós temos os triênios, né, que tornam o salário do profissional, do servidor público, mais atrativo ao longo do ano. Na verdade, o nosso mantenedor, o executivo municipal, ao fazer isso, ele está incentivando que as pessoas se aperfeiçoem e permaneçam no quadro, prestando serviço à comunidade em geral. Né? Em várias cidades já caíram triênios, licença-prêmio, né? E eu tenho certeza que essa discussão, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir para dentro, né, do legislativo, né? O executivo ele vai propor algo nesse sentido. É importante a gente estar sensível a isso. Tu acha que ainda nessa gestão do prefeito Luciano Azevedo, ou fica para o próximo mandato? A futurologia é complicado, mas a gente sabe que todo ano eleitoral ele é um pouco mais sensível. Talvez não tenhamos grandes alterações, mas a gente tem que ficar atento, né? Nós estamos constantemente, né, conversando, enfim, com grupos políticos, quer seja do legislativo, quer seja do executivo, né, para ficar atento a essas mudanças, porque isso sim, né, significaria um impacto gigantesco. O CMP, como a Regina falava no início da fala dela, né, o nosso sindicato ele qualificou muito o seu trabalho nesse último ano, né, e a gente tem uma proposta bem agressiva de expansão, inclusive. Né? Nós vendemos um projeto para a categoria para nos próximos anos estarmos nos consolidando com uma força muito significativa do magistério municipal. Então, as questões que tratam do nosso plano de carreira são algo das mais importantes, que nós estamos constantemente, né, atentos ao que está ocorrendo, os movimentos que ocorrem nesse sentido. Nós vamos, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai aprofundar um pouquinho nessa organização interna do CMP, o que são esses novos projetos, o que o CMP está oferecendo para a categoria. Então a gente faz esse intervalo e volta daqui um pouquinho. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre o ano de 2019 para a educação e para o magistério municipal. E conversávamos no primeiro bloco, né, Regina, sobre algumas questões importantes e o Thiago levantou alguns projetos que o CMP tem agora para o próximo ano. Tu pode falar rapidamente sobre eles, o que não é nenhum segredo? Sim. Fala para nós aí. Então, na verdade, assim, a base do sindicato é a organização e mobilização da categoria em defesa dos seus direitos e conquista aí da sua pauta de reivindicação. Mas como a gente falou no bloco anterior, a gente vem organizando internamente o sindicato para atender algumas outras demandas que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida do professor. Então, o CMP Sindicato ele vem no próximo ano com várias novidades para a categoria, que dizem respeito a ampliar os horários, né, e a permanência do advogado no sindicato, né, então a ampliação da assessoria jurídica, um cartão corporativo, a gente também tem um projeto... Para os associados, não é para a diretoria. Não, sempre para os associados. Acho que o CMP ele tem um diferencial, né, toda a receita que a gente tem, o retorno sempre é para os professores, né? Então, assim, o cartão corporativo, o advogado e tem mais um item, o aplicativo, né? E o né? aplicativo. O aplicativo, esse ele vai ser muito interessante, porque o objetivo do aplicativo é ter o professor mais presente no sindicato e o sindicato estar com o mais professor próximo, né? nas escolas. Então, o aplicativo ele possibilita, inclusive, melhorar essa comunicação entre os nossos associados. Sem falar em outros projetos que a gente também prevê tá fazendo no próximo ano, voltado a atendimento psicológico para os professores. Então, nós estamos com várias ideias aí para melhorar a qualidade de vida do professor. Em nível de longo prazo, né, Sim. Thiago? Como por exemplo, a sede, né? Exato. Nós entendemos que a sede ela é muito importante no que diz respeito à identidade, né, o pertencimento, e bem como também fugir dos altos valores de aluguéis, né? Hoje nós temos uma sede numa área, podemos dizer, nobre da cidade, né, com uma metragem considerável, mas que tem um custo. A partir do momento que nós conseguimos, né, escapar desse aluguel, né, e criar uma sede diante das nossas necessidades, eu tenho certeza que a gente ainda qualifica um pouco mais ainda o nosso serviço. A nossa luta, né? Exato. Só é importante, assim, que sempre quando fala em estrutura de sindicato, sempre a comunidade, né, fica sempre com o pé atrás, né? Acho que é importante a gente sempre deixar muito claro, assim, que quando a gente fala em melhorar a estrutura interna do atendimento ao professor e também de, daqui a pouco, possibilitar um espaço de lazer para o professor, é sempre pensando na qualidade de vida do professor, né? E também de trabalho. Lembrando que a nossa profissão, aí, a própria Organização Internacional do Trabalho coloca como uma das profissões de risco por conta da questão do adoecimento do professor. Então, assim, trazer esses novos projetos também é possibilitar que o professor possa ter aí uma melhor qualidade de vida e também qualidade também no seu trabalho, né? Dado da biometria municipal, né, o adoecimento dos servidores da área da educação é 50% maior que do quadro geral, né, do restante dos servidores públicos municipais. Tudo em função do estresse, da rotina, né, da sala de aula. Eu acho que isso tudo acaba por trazendo ao professor consequências, né? Os baixos salários, os baixos ataques, salários, e então aí os colegas do Estado que não nos deixam mentir, né? As perdas, né? Exato. Falando em colegas do Estado, hoje é dia 10 de dezembro e ainda estamos com a greve do magistério estadual. O que vocês têm para nos dizer a respeito disso, Thiago? É uma greve que vai refletir na nossa vida enquanto professor municipal? Do que nós podemos aprender dessa greve? Como é que tu avalia esse movimento dos colegas do Estado? Respondendo, acredito que sim, né? Nós, como a Regina estava falando, o CMP ele existe para defender os cerca de 1.300 professores municipais, seus 1.100 filiados, mas uma das bandeiras que nós trazemos é a educação pública de qualidade. E quando a gente fala educação pública de qualidade, isso não é uma luta exclusiva nossa, né? Os colegas do Estado eles têm uma parcela significativa, né, no que diz respeito a esse objetivo. Para quem ainda não entendeu, né, o quão é complicada a situação do Estado, a gente pode trazer alguns dados para ilustrar. Nós estamos, o Eduardo falou, hoje, né, o programa ele é gravado à tarde de terça-feira, uma grande mobilização, né, inclusive em Porto Alegre hoje, provavelmente cerca de 30 mil servidores na Praça da Matriz. Em dezembro, o Leite ainda não conseguiu encerrar a folha de pagamento de outubro, né? Os professores estão recebendo ainda parcelados de outubro, não receberam nem o mês de novembro.
Esses professores que têm seus parcelamentos de quase 50 meses já virou uma prática, né? Não é uma exceção, não é algo atípico. Esses professores eles têm os seus salários congelados nos últimos 5 anos, todo o período do Sartori mais esse ano do Leite. Nós sabemos que, infelizmente, os professores do Estado eles já têm um piso, um salário mais baixo que o do município, por exemplo, que os professores da rede privada. É o salário mais baixo da federação, de todos os estados do Brasil. Do Brasil, Sul, né? É que paga o pior salário aos seus professores. E esse salário está congelado há 5 anos. Quando tu pega a média inflacionária, tu está falando de uma perda muito provavelmente superior a 40% de um salário que já era baixo. Ou seja, a última instância, o último grito que esses professores poderiam dar é essa greve histórica, né? Porque, na verdade, depois de tantos ataques, a gente achou que, inclusive, não teria mais por onde atacá-los, né? O governo Leite, ele vem com o que seria o golpe de misericórdia, né? Acabando com todo o plano de carreira, né? O plano de carreira do Estado e praticamente nivelando, né? Um professor, a Regina estava falando, né? O salário inicial ele é muito baixo, porém com um plano de carreira acessível, isso te permite que ao longo da tua vida funcional tu vá melhorando um pouquinho seus vencimentos. Melhorando, mas não estamos falando de super salários, né? Não, tranquilo. É tornando baixíssimo, ele um né, pouquinho salário mais mesmo agradável. Tanto é, o magistério ele não é reconhecido como, né, salários que atraem a maior parte da população. Né? Mas o que vai acontecer no Estado? Tu vai ter uma diferença de algo em torno de 10% do salário de quem está entrando para o salário de final de carreira. Né? E isso é praticamente inconcebível. Regina, dentro desse cenário que o Thiago traz, essa greve tem 2 possibilidades, né? Que ela saia vitoriosa em favor dos professores e que o projeto não seja encaminhado para a Assembleia, ou que sim, que o projeto possa ser de fato votado e aprovado e implementado aqui no Rio Grande do Sul. Nessa segunda hipótese, no caso de acontecer isso, o que tu prevê, como é que tu avalia o cenário para a educação estadual e para o professor do Estado? Na verdade, assim, eu sempre avalio, Eduardo, assim, que a greve ela é sempre vitoriosa. E para mim, assim, os professores do Estado, eles estão dando um recado para a sociedade, sabe? Que a gente não pode mais aceitar esse descaso com a classe trabalhadora. Então, assim, eu tenho admirado muito, assim, a força com que esses profissionais estão indo para a rua. É uma greve histórica. Então, para mim, ela já é vitoriosa pelo fato de que ela está mostrando, está dando o seu recado para a sociedade da necessidade da luta, né? E do quanto a gente não deve mais aceitar esse pacote de maldades que vem aí a nível federal, estadual, né, e vem se reproduzindo também nos municípios. Então, para mim, ela já é vitoriosa. De fato, existem esses 2 cenários. A situação ela é muito preocupante, né? Porque tanto se caso esse pacote ele venha a ser aprovado, aonde eu acredito que não vai ser, eu espero, né, que os nossos representantes, que são os nossos deputados, eles honrem o voto, né, da população do Rio Grande do Sul, porque nós não estamos falando do salário simplesmente do professor ou da carreira do professor. A gente está falando da qualidade da educação do nosso estado. E o que isso significa a gente fazer, piorar ainda mais as condições de trabalho, porque o pacote é isso, né? É os professores viverem ali com salário mínimo. E sem a perspectiva sem de a perspectiva uma nenhuma progressão. de aumento. Né? Tá, e se isso acontecer, tu acha que pode haver um esvaziamento da profissão do professor estadual? E quem que vai dar aula para centenas, milhares de escolas no Rio Grande do Sul? Empresas terceirizadas? Como é que tu vê esse cenário? Na verdade, sim, isso já vem acontecendo, né, Eduardo? Essa semana eu atendi no Sindicato dos Professores 4 professoras que são do estado que pretendem estar se exonerando, porque não suportam mais. É uma questão, assim, também de sobrevivência do professor. Então, possivelmente, se esse pacote passar, muitos professores estarão saindo da rede estadual. É a terceirização, né, Eduardo? Assim, ó, inclusive, se não me engano, o governo estadual ele já tem, inclusive, uma proposta encaminhada para que isso aconteça, né? Me parece que a intenção é justamente essa. E só me permite um paralelo, né?
Junto com a terceirização, vem um instituto que, ao longo do tempo, o governo do estado ele já implementou o natural. Nós sabemos que a forma de entrância no serviço público, quem diz isso inclusive é o Ministério Público, a mais democrática é através de concurso público. O estado praticamente aboliu o concurso público, né? Hoje, 60% a 70% do quadro do magistério são contratados. Nada contra os profissionais contratados, mas eles estão em início da sua formação. Eles têm muita energia, eles têm muita vontade, mas é preocupante quando tu tem quase 100% de uma escola entregues a acadêmicos ainda, por exemplo. Deveria ser feito de uma forma mais racional, mas paralelamente é isso, como a gente estava falando, quando tu não tem um quadro de carreira atraente aos professores que tu formou ao longo de um grande período, esses professores, eles se especializaram, eles fizeram pós-graduações, lato sensus, nós no município temos mais de 200 professores com mestrados, se tu não remunerar esses profissionais, eles acabam esvaziando a rede e a comunidade como um todo é que sai prejudicada, né? Mas esse pacote que está posto, a gente não se apropria tanto por não ser da nossa rede, né? Mas ouvindo os colegas professores do Estado e do próprio CEPEGS, ele atinge também os contratos. Então, assim, ó, o governo estadual, ele vem criando um mecanismo, assim, de direcionar para que se terceirize totalmente só para ilustrar, a educação né? do Estado. Nós vamos ter, por exemplo, isso é preocupante. Licença maternidade de 6 meses, que hoje é remunerado, não vai ser mais remunerado. Por exemplo, imagina uma professora... No nosso quadro, 95% dos 1.300 professores são mulheres. E imagina a insegurança não só para essa mulher, mas para aquela família, para a nossa comunidade como um todo. Tu ter um cenário em que uma professora que engravida, ela não tem a garantia do seu salário no período da licença. O Eduardo Leite, no início do ano, no início da sua gestão, ele recebeu ali no Palácio o mentor do sistema que é conhecido nos Estados Unidos como Charter School, que são uma forma de terceirização, né? E segundo ele, aplicaria sim esse sistema, ele via e vê esse sistema com bons olhos e creio que passa por aí, né, Tiago? À medida que os concursados vão abandonando, cada vez mais vai abrindo espaço para propostas como essa, propostas como aquela proposta dos vouchers, né, onde o Estado paga um valor para que os alunos do Estado vão para escolas particulares. Pois é, os vouchers, a gente teve essa experiência no governo Dilma, né, através, por exemplo, do ProUni, e deu errado, né? O que dá certo? O investimento em escola pública, no governo federal, quando abriu-se novos centros públicos. Nós temos aqui, por exemplo, o IFSUL. O IF está ali, materializado. A UPF recebeu milhares de bolsas para alunos através do ProUni. O que a gente tem de concreto disso? Hoje a universidade está praticamente quebrada, está diminuindo o número de alunos. Né? Muitos alunos começaram, mas não conseguiram terminar suas graduações. Porque foram cortadas essas bolsas. Aquilo que foi investido nos prédios, nas instituições públicas, nós temos consolidados. Né? A Universidade da Fronteira Sul Medicina, o IFSUL, né? O caminho, acredito que passe por aí, aqui, né? Passa por isso, né? Mas vejam que triste isso, né? O nosso país, ele vai totalmente na contramão, né? Mundialmente, porque todos os países que são bem desenvolvidos, o carro-chefe é a educação e é a valorização do professor. O Brasil caminha para desvalorizar cada vez mais a figura do professor, para terceirizar o máximo que ele puder da educação pública. Isso é preocupante, e é né? importante que se diga nessa tua fala de países desenvolvidos, que em todos esses países a educação tem o Estado por trás. Não existe país que você possa citar que o Estado, de uma forma ou de outra, ele não esteja participando ou financiando direta ou indiretamente. Vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas, né? 2020 está chegando. E como é que vocês encaram esse ano, principalmente para nós, que é um ano eleitoral aqui em Passo Fundo? Regina, como é que tu vê esse cenário que se avizinha? Olha, eu quero ter esperança ainda, Eduardo e Thiago, e eu acho que ter esperança é uma forma também de resistência, né? Então eu mantenho a minha esperança. Sempre num ano eleitoral a gente tem a perspectiva inclusive de rever algumas coisas também da nossa postura enquanto educadores no que diz respeito inclusive à escolha, né,
das pessoas que vão nos representar, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura de Passo Fundo. E também a oportunidade da atual administração encaminhar algumas pautas que estão pendentes. A nossa expectativa enquanto sindicato é que, de fato, a gente possa, aí em janeiro, né, sentar com a administração municipal e que a gente possa encaminhar algumas demandas que são antigas da categoria, inclusive algumas criadas por essa própria administração. Em específico aqui eu falo novamente da questão das promoções das professoras de educação infantil. Nós precisamos de vagas para essas professoras. Este não é um problema da próxima administração, é desta administração. Esta administração criou o problema, ela tem que resolver. Então, assim, a gente tem muito a expectativa de que a gente possa ir, né, nesse ano eleitoral, conseguir discutir com seriedade algumas demandas e poder fazer um encaminhamento. E qual é, Thiago, na tua opinião, o perfil de um novo gestor aqui para o município? Bom, ano eleitoral, né, o que eu mais desejo é amadurecimento democrático primeiro da nossa parte enquanto sociedade, né, porque essas últimas eleições que nós vimos demonstrou o quanto que nós temos dificuldade de conviver com o diferente, né? Quando na verdade uma democracia ela não pressupõe concordância, ela é justamente o contrário, o direito de a gente discordar e conviver, né, de uma forma civilizada, né? Então, o primeiro passo, acredito nesse sentido. O segundo passo, nós vamos ter uma eleição, o prefeito Luciano, né, ele já encerrou os seus 2 mandatos, né, acreditamos que ele vem forte, né, por conta dos seus índices de aprovação, temos outros grupos políticos tentando se organizar para fazer frente, né, espero que profundamente aqui a nossa casa legislativa ela esteja mais distribuída de forma mais proporcional, né, evitarmos que um governo tenha a maioria de quase 90% dos vereadores como nós tivemos nesses últimos 4 anos. Isso inclusive é muito perigoso para a nossa democracia, né, porque tu concentra muito poder na mão do legislativo, tu não tem essa distribuição. Acredito sim, né, que o governo novo sente, né, e veja a educação como uma prioridade, né? Nós sabemos que a SME ela é a maior secretaria de governo de Passo Fundo e por questão legal, inclusive, é a que pega a maior fatia do orçamento da nossa cidade, né? Então, esperamos que eles tenham essa sensibilidade. Temos mais um ano do governo Luciano, como a Regina colocava nas suas considerações, enfim, na sua fala anterior, né? A questão das promoções de educação infantil é uma demanda que ele criou, né? E nós vimos, por exemplo, na justificativa agora de um projeto polêmico que foi votado no Legislativo, né, do PGM, do Procurador-Geral do Município, que ele possibilitava aumentar o gasto com uma determinada carreira que foi progredida, que foi colocada a nível superior, por conta da economia que foi feita nos últimos anos e o baixo comprometimento da folha. Pois bem, se a gente tem um cenário de baixo comprometimento da folha, aumento da arrecadação, Passo Fundo é o 6º maior arrecadação do estado do Rio Grande do Sul, e vamos ter agora o aumento do IPTU, que também vai impactar positivamente nas contas do município. Se a gente não resolver isso agora, eu não sei quando a gente vai fazer. O momento é agora, né? Sim. Bom, o nosso programa já está indo para o final, então eu quero agradecer a você, Regina, pela tua presença mais uma vez. Obrigada, Eduardo, né? Um prazer sempre estar aqui com vocês, principalmente discutir esses temas que são tão pertinentes, né, à nossa vida funcional e também à comunidade de Passo Fundo. E obrigado, Thiago, mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Regina. A gente fala demais, às vezes acaba estourando o tempo, né? Até a próxima. E a gente quer dizer que, de fato, eu acho que o perfil do novo gestor ele tem que estar comprometido com a educação, né? A gente tem que ver nas palavras desses próximos candidatos esse comprometimento com a educação pública. Então nós agradecemos a seu carinho, a sua atenção e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco no canal 16, porque temos atrações de qualidade daqui um pouquinho. Uma boa noite e uma boa semana a todos.